Bom, hoje eu gostaria de apresentar um pouco, uma breve introdução aqui que é o Pentest Web. Aqui é um pouco nossa agenda, né, que nós discutiríamos hoje, tá? Com uma ideia geral de todo o processo. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Eu sou nascido em Fartura, pelo sotaque já dá para perceber. Sou formado em Segurança e Informação pela FATEC de Ourinhos. Já fiz diversos cursos na área, principalmente na área de segurança e informação, já fiz treinamentos em Dublin, Chicago, em Praga, bastante experiência nessa área, né? Então, com 15 anos de experiência em TI, eu já tive algumas experiências como a parte de administração de sistemas, de sistemas operacionais, de redes, telefonia, e agora com 9 anos de experiência de segurança e informação. Atualmente eu sou Principal em Cyber Defense na Accenture do Brasil, responsável por todo o trabalho na parte ofensiva, né, principalmente aqui no Brasil, mas também com também trabalhando com projetos na América Latina. Já fiz projetos no Chile, na Argentina, no Peru e no México, tá bom? Vamos começar aqui exatamente o que seria, assim, como você definiria um pentest web, né? Perguntando para vocês, o que você acha que é um pentest, né? Será que é só simplesmente destruir o ambiente que foi testado? Ou você vai hackear tudo e vai invadir tudo em um segundo? Ou teria metodologias e frameworks, e processos já definidos pelo mercado que você poderia utilizar? Bom, primeiro precisamos saber o que é um pentest. Pentest, também conhecido como teste de penetração, é a prática de testar um sistema de computador, rede ou aplicação web para encontrar vulnerabilidades que um visor possa explorar. Então, o que quer dizer isso? Então, é um trabalho geralmente feito por pessoas com profissionais de segurança de informação que têm um conhecimento de TI, têm um conhecimento de desenvolvimento. Com esse conhecimento, ele agrega ao conhecimento de segurança de informação para tentar, de alguma forma, subverter alguns controles que essa aplicação pode ter para encontrar algumas vulnerabilidades. Com essas vulnerabilidades, vai ser possível saber se, por exemplo, um invasor ele consegue explorar, se ele consegue ter algum vazamento de dados, assim por diante, tá? Isso é muito importante para qualquer tipo de empresa ter uma visão do que está vulnerável no seu ambiente, porque isso pode ser um risco muito grande de alguém ter algum tipo de intuito de danificar algum sistema, de ter algum acesso indevido às informações do cliente e também dos seus funcionários, por exemplo. Bom, aqui eu queria mostrar um pouco de métodos de teste, né? Quando a gente vai fazer um pen teste, a primeira coisa que você tem que saber qual que é o método que vai ser utilizado. Vai ser um white box, um black box ou um gray box? Para explicar um pouco mais para vocês, o white box, o que seria o white box? Geralmente é realizado pela equipe mesmo que está desenvolvendo. Então essa pessoa, esse profissional já tem um conhecimento sobre todo o ambiente, ele conhece quais são as tecnologias, ele conhece qual que é o desenho da arquitetura, algumas configurações de segurança, ele tem todas essas informações. Então ele já tem um pleno conhecimento do sistema que será testado, da aplicação que será testada. A ideia, quando tem todo esse conhecimento, é simular um insider mal intencionado e com um foco mais em profundidade. Diferente do black box, que geralmente é realizado por um pentest independente, então alguém que é fora dessa equipe de desenvolvimento, tá? Ele pode ser da própria empresa, ou a empresa pode contratar alguém de uma ou outra empresa de consultoria, por exemplo. Geralmente não tem nenhum conhecimento sobre a aplicação que será testada, tá? Então a ideia, quando você faz um teste black box, é simular um atacante que não se preparou para o ataque, né? Então o foco dele é mais em abrangência. Geralmente um black box não é tanto feito para uma aplicação só. Ele geralmente é feito para toda uma infraestrutura de um cliente, com dezenas, centenas, milhares de IPs, tá? Porque ele quer ter o foco é abrangência, tá bom? E já um mix disso seria o Grey Box, normalmente realizado também por um pentest independente, tá? É claro que pode ser realizado pela equipe de segurança da própria empresa, mas essa pessoa, esse profissional já tem o conhecimento do sistema que será testado, tá? Então a ideia de quando você faz um teste de Grey Box é simular um atacante que já tem um certo preparo sobre como que ele vai atacar,
ele já tem algum acesso nesse ambiente, tá bom? Não um acesso total, igual o white box, mas já tem um acesso. E o foco é um mix de abrangência com profundidade, tá bom? Então essas são os principais métodos de teste. E já para falar um pouco de métodos de avaliação. Então, existe uma confusão muito grande, às vezes, de um pentest com uma análise de vulnerabilidade, ou mais conhecido como um scan, tá? Mas vocês podem ver aqui nessa tabela que são bem diferentes. No caso de análise de vulnerabilidade, a abordagem é de fazer um teste mais automatizado dessas vulnerabilidades e desvios conhecidos de políticos padrões. Geralmente, é uma ferramenta que é utilizada para fazer esse scan, ela já tem um conhecimento breve de algumas vulnerabilidades, então ela vai rodar em toda a aplicação, vai levantar quais são os VLs e vai identificar através ali de filtros que a própria aplicação tem, se tem certos campos, certos valores. Né? Diferente de um pentest, que é um teste mais manual, alguém vai acessar a aplicação, vai conhecer como funciona, ela vai entender como isso agrega ao negócio, como talvez subverter, ele vai ter um conhecimento, né, de um hacker, então ele vai saber geralmente que tipo de ataque que alguém poderia fazer nesse tipo de trabalho. A forma de entregar também é muito diferente. Diferente do scan, né, o scan ele vai mostrar mais uma lista de vulnerabilidades. Geralmente ele não vai ter uma exploração dessa vulnerabilidade para saber exatamente qual que é o nível de profundidade que isso, né, levantando já um risco, pode ter para o ambiente. Já geralmente a entrega de um pentest, você tem que mostrar também como você explorou aquela vulnerabilidade. Não somente mostrar a vulnerabilidade, mas também tem que mostrar como explorou. O que seria explorar? Por exemplo, tem uma falha de gestão de SQL na aplicação. No scan mostraria somente que existe aquela falha. Ele ia mostrar um erro, ia mostrar algum print mostrando aquele erro. Já o pentest ele vai mostrar a vulnerabilidade e vai explorar. Ele vai tentar listar todas as tabelas do banco de dados, ele vai tentar listar as informações que estão ali no banco, usuários, senhas, assim por diante. Então, e já fazendo um mix com isso, o escopo também é um pouco diferente. Né? Geralmente, um scan ou análise de vulnerabilidades é limitado a ativo específico de ambiente, de produção ou teste. E já o pentest, ele tem essa visão, mas o escopo geralmente é um pouco menor, tá? Porque demora mais tempo para fazer. Aí vocês podem ver na duração típica, geralmente um escama, na verdade, é feito geralmente até menos de uma semana, tá? Dependendo da ferramenta utilizada, o tamanho da complexidade da aplicação. Já o pentest, dependendo da complexidade, pode de 1 a 3 semanas, mas tem casos já que eu fiz pentest de 4 semanas, 5 semanas, no Internet Bank, por exemplo, tá bom? Então, é importante ter essa visão comparando de um pentest com análise de vulnerabilidades ou scan. Aqui, mais um pouquinho mais de detalhe, o que seria análise de vulnerabilidades. Então, análise de vulnerabilidades, o objetivo é identificar as vulnerabilidades e falhas de conformidade, definir uma linha de, linha de base, um padrão que implementa os ativos, e definir uma postura geral de segurança de vulnerabilidade, identificar vulnerabilidades antes da promoção para a produção. Já o scan de vulnerabilidade ele ajuda, suporta alguns processos de negócios, né, também. Gerenciamento de vulnerabilidades. Se você dentro de uma empresa tem uma parte de gestão de conformidade, o que seria gestão de conformidade? Se a instalação daquelas plataformas, daquelas aplicações estão seguindo um hardening, um baseline de segurança, a parte de configuração e gerenciamento de ativos, que é muito importante você saber que tipo de ativos tem no seu ambiente, todo o ciclo de vida, desenvolvimento seguro de software, alguns fatores e critérios de sucesso quando você vai fazer uma análise de vulnerabilidade de um scan. Vulnerabilidades e problemas relatados são corrigidos regularmente pelo cliente. Então, assim que é feito um scan, vai encontrar vulnerabilidade. Depois você tem um ciclo para fazer esses testes. Você, daqui 3 meses, você vai ter que fazer um scan novamente nesse ambiente, vai fazer uma análise novamente nesse ambiente, vai identificar se estão sendo corrigidos ou não essa vulnerabilidade. E geralmente, assim, então, assim, existe outros fatores também que a gente poder falar, mas eu queria falar um pouco mais do pentest, né? Já o pentest, igual, diferente do scan, ele é muito mais manual. Ele é com um foco em profundidade. A ideia realmente é simular um ataque real, aplicando o princípio de caminho de menor resistência. O que é isso?
Quando você está testando uma aplicação, você não vai testar outros ambientes, vai e tentar chegar naquele caminho que é o objetivo daquela aplicação, não. No pentest ele vai testar diretamente aquela aplicação e identificar a vulnerabilidade daquela aplicação, perfeito? Então a ideia é demonstrar um impacto realmente potencial, explorando essas falhas, priorizando correção de falhas com base em relatório de pentest. Então, quanto mais crítico, mais rápido essa vulnerabilidade tem que ser corrigida, e também serve muito para apoiar a implementação segura de todo o ciclo de vida do ativo, tá? É exatamente igual o Scrum também serve para apoiar em processos de negócios, né? Como gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de conformidade, configuração de gerenciamento de ativos, todo o ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software e outros fatores de críticos e critérios de sucesso, também parecido também com o Scrum. A diferença é que aqui tem um foco muito maior, tá? Aqui o risco ele é muito mais palpável, ele é muito mais mostrado quando você explora uma vulnerabilidade do que simplesmente mostrar aquela vulnerabilidade. Perfeito? Aqui, novamente, para fazer uma outra comparação com a avaliação de vulnerabilidades vezes pentest, vocês podem ver que a maioria dos testes realizados do SCAN, né, mesmo com análise falso positivo ou não falso positivo, a maioria do caso da automação é 90%. Já o pentest é 20%. A maioria do tempo que você usa para fazer um trabalho de pentest é tudo manual. Você usa algumas ferramentas assim para fazer algo mais rápido, mas a grande maioria é um trabalho muito manual. Tá? Então, já a análise de vulnerabilidades do scan, ele confia muito mais na ferramenta, o pentest não. Ele confia muito mais na capacidade do pentest conhecer a aplicação e conhecer técnicas de exploração, tá? Eh, Diferente de um scan sem análise de falso positivo, geralmente não existe necessidade de ter um especialista em segurança. Já um pentest, sim, é muito importante. O scan, geralmente, ele tem assim, alta quantidade de falsos positivos. Geralmente, o pentest não. Por que pentest não? Porque pentest explora essas vulnerabilidades. Essa é a diferença. Quando você explora a vulnerabilidade, você está mostrando que exatamente aquela vulnerabilidade é factível, realmente existe, tá bom? É por isso que tem um trabalho todo de explorar essas vulnerabilidades. É, Diferente do scan, no pentest também pode estar dentro do escopo fazer uma pós-exploração. O que quer dizer isso? Primeiro você vai lá e explora a aplicação. Por exemplo, consegue executar um código remoto na aplicação, consegue ter acesso ao servidor que a aplicação está hospedado. Num pentest com esse pós-exploração, você pode, além de fazer essa execução remota, você pode tentar perpetuar um acesso ao servidor que está hospedado nessa aplicação e depois tentar fazer movimentos laterais e verticais, tentando ter mais acesso sobre o ambiente, conhecer mais o ambiente que essa aplicação está hospedado, tá bom? E agora falar um pouco mais da metodologia. É muito importante ter um conhecimento sobre a metodologia. Isso ajuda muito no dia a dia de fazer o trabalho de pentest, tá bom? Então, o que seria exatamente metodologia? Metodologia permite uma abordagem sistemática e estruturada, porque todo o trabalho de pentest existem etapas que você deve seguir para conseguir chegar até o final, que é a entrega do reporte para o cliente, né, ou para o sua equipe de desenvolvimento, mostrando quais são as principais verdades e quais são os principais riscos. Aqui é metodologia padrão de mercado, tá? Então vocês podem ver primeiro, geralmente uma metodologia, você tem a parte de reconhecimento da aplicação, então você tem que conhecer quais são as tecnologias utilizadas, se tem algum ponto de oculto de entrada, todas as páginas dinâmicas, qual a linguagem de programação identificada, que geralmente é utilizada pela aplicação. Depois que você identifica toda a aplicação, como ela funciona, né, quais são as tecnologias utilizadas, você vai uma análise, né, identifica se tem uma criptografia fraca, controles de cliente-servidor, identifica as falhas de autenticação, vulnerabilidades da plataforma, identifica, por exemplo, se está usando algum software, alguma ferramenta desatualizada que possa ter ou não vulnerabilidades, identificar métodos de HTTP que podem ser perigosos, se tem alguma restrição de upload de arquivos, assim por diante. Depois feita essa análise, você vai tentar identificar se realmente são uma vulnerabilidades. Então você pode fazer alguns testes de gerenciamento de identidade, ver se realmente a aplicação faz controle de quem deve acessar certas informações sensíveis,
ver a parte de autenticação e autorização. Não só é tão importante como ver se a aplicação está fazendo autenticação de quem pode acessar, mas também ver que a pessoa que autenticou, ela deveria estar acessando aquela informação que está na aplicação, vocês entendem? Então, às vezes, não é só se a pessoa poderia acessar ou não a aplicação. Além de acessar a aplicação, tem que ver se ela pode ter acesso àquelas informações dentro do sistema. Isso é um ponto muito importante na autorização. Também tem teste de gerenciamento de sessão, teste de validação de entrada seria injeção de GSQL, cross-site scripting, que é inserção de códigos maliciosos em JavaScript, vários tipos de ataques de injeção, aí dependendo muito da tecnologia utilizada, identificar se a aplicação tem uma manipulação correta dos erros dela. Por quê? Porque esses erros eles podem trazer muitas informações sobre sobre a aplicação, que não deveria dar-se acesso para as pessoas externas. Tá? Testes do lado da parte do servidor do cliente, algumas falhas nesse sentido. Se caso você explorou qualquer tipo de vulnerabilidade, é bem importante depois você reportar isso, colocar no reporte, você tem que sempre fazer uma remoção de tudo que foi explorado. Tá? Então, por exemplo, se você fez ali, executou uma injeção, conseguiu, por exemplo, subir um arquivo malicioso no servidor, sempre é importante apagar, tá? Por quê? Porque alguém pode utilizar esse arquivo malicioso para também invadir esse ambiente. É muito importante e é muito profissional você fazer sempre isso, tá? E depois de feito todo esse trabalho, o outro ponto muito importante é o reporte. O que adianta você testar toda a aplicação, certo? E não reportar de forma adequada isso. Então é importante você reportar todas as vulnerabilidades mais críticas para o cliente de uma forma muito mais rápida para ele conseguir corrigir, tá? E outras vulnerabilidades você tem que montar um reporte muito bem estruturado com detalhamento das vulnerabilidades, o caminho da exploração, como você explorou aquela vulnerabilidade, porque ele também consiga repetir lá o processo internamente, e o impacto dessa vulnerabilidade no ambiente, possíveis impactos, e depois, no final, não menos importante, quais são as remediações que poderiam ser realizadas nesse ambiente. Tá? Isso sempre muito com referências, é importante você ter tudo isso quando você vai reportar. É uma fase muito importante do pentest. Bom, além de metodologias que também são utilizadas para você seguir todos os passos de conhecimento, identificação de vulnerabilidades, exploração, limpeza, reporte, tem muitos frameworks de mercado, materiais de mercado, checklists, metodologias que você pode utilizar. Nesse caso, aqui eu quero dar um exemplo para vocês que eu uso bastante no dia a dia do trabalho. O que seria? O PTES, que é um framework de tudo, mostrando desde o início, desde o começo de um trabalho de pentest, desde o que você precisa solicitar, que tipo de informação, URLs, IPs, que tipo de tratamento que você precisa fazer isso com a pessoa que é responsável pela aplicação, de como testar, tá? Tudo tem isso dentro desse documento. Realmente é um documento que ele mostra todo um trabalho completo, uma guia de como fazer um pentest. Já aqui do ASP, o Web Security Testing Guide, ele também é uma ferramenta muito interessante, porque ele mostra na prática de como explorar as vulnerabilidades. Então ele tem lá nesse documento mostrando item por item, por exemplo, como fazer uma injeção de SQL, como fazer um cross-site script, além de mostrar como ele deixa você muito bem estruturado, como fosse um checklist para você utilizá-lo como um guia, tá? Porque você às vezes vai pegar uma aplicação e testa tudo, e às vezes esquece de testar alguma coisa que nesse guia tem. É sempre importante fazer um checklist, tá? Deixar muito bem formalizado o que você testou e o que você não testou, para ter uma completude desses testes, tá? E outro, né, agora já falando um pouco do ASTOP tem, isso assim, um dos melhores documentos que eu gosto de utilizar atualmente. Por quê? Ele mostra quais são os 10 principais riscos para sua aplicação. Quer dizer que só existem esses 10 riscos? Não. Não. Mas ele já traz o norte do que você deve focar para corrigir no seu ambiente, tá bom? É claro que isso depende muito de cada cliente, de que é mais importante, menos importante para cada um, tá bom? Mas esse documento já está um norte muito bom de quais são os principais riscos para as aplicações web.
Agora falando um pouco das ferramentas que geralmente nós utilizamos no Pentest Web, tem aqui um exemplo para vocês. Claro, aqui é um exemplo muito prático do que algumas ferramentas, as principais ferramentas que nós utilizamos. Por exemplo, eu uso muito o Burp Suite, né, uma ferramenta de proxy que todas as requisições, né, de método GET, POST, PUT, DELETE, que passa entre o navegador e o servidor, passa para essa ferramenta chamada Burp Suite. Então, eu consigo manipular as requisições através dessa ferramenta. Além de poder manipular, ela tem várias ferramentas que auxiliam a você fazer testes mais automatizados, a guardar todas as aquisições que foram passadas entre o cliente navegador e o servidor. Tem aqui o SQL Map, que é uma ferramenta muito interessante para fazer testes de injeção de SQL, né, e você tentar mandar requisições com código, né, com consultas SQL através de algum campo na aplicação. Nmap, mesmo aqui o foco sendo um pouco de aplicação web, Nmap também ele é muito utilizado para você identificar portas abertas, né, que pode estar nesse servidor web que foi hospedado a aplicação, serviços que estão rodando nessa aplicação, ver se está vulnerável ou não. Então, ele é quase um canivete suíço também, ele é muito importante. O Metasploit, que no caso serve aqui para você já explorar as vulnerabilidades, né? O Metasploit, você pode usar já exploits prontos que tem no própria biblioteca dele, mas você também pode criar novos exploits e usar o Metasploit, que ele é um framework de exploração, tá bom? Então ele ajuda muito você a explorar uma aplicação, conseguir manter o acesso nessa máquina, né, que foi hospedado a aplicação, e depois fazer uma pós-exploração também. O Nessus também é outro que a gente brinca bastante, fala que o Nessus é um Nmap mais bonitinho, então ele vai ajudar também a identificar vulnerabilidades. O AspZap é uma ferramenta já gratuita, é algo que você pode usar no lugar do Burp Suite Professional, então assim, ela é muito boa também, tá? Eu uso tanto as duas, claro que no dia a dia do trabalho eu uso mais o Burp Suite Professional, mas para estudos o AspZap também ele pode ser muito bacana. E aqui um exemplo de distro de Linux que você pode utilizar. O Kali Linux, é uma ferramenta, assim, né, um distro, na verdade, que você já vem pré-instalado várias ferramentas que estão aqui no exemplo. Você precisa usar somente Kali Linux? Não, com certeza não. Você pode usar qualquer tipo de distro de Linux. Você pode usar o CentOS, Red Hat, Solaris, Kurumin. Quem que lembra de Kurumin aqui? Acho que ninguém lembra, né? Então você pode usar diversas distros tanto de Linux, também você pode usar o Windows, tá? Isso é uma coisa que eu falo que você, quando vai fazer um pentest, você não pode estar refém de uma ferramenta. A única coisa que você pode tentar como objetivo é qual que é onde você quer chegar. Não importa a ferramenta, tá? Aqui é só um exemplo. E é importante falar o seguinte: cada processo aqui da metodologia, você vai usar ferramentas diferentes. Então, por exemplo, aqui, você usar no reconhecimento, você pode usar muito o Nmap, você pode usar uma ferramenta para tentar descobrir diretórios que estão escondidos da aplicação. Você pode usar diversas ferramentas, tá? Dirb, por exemplo. Você pode usar ferramentas de scan, o Nessus, assim. Depois, no momento de você identificar vulnerabilidades, você pode usar o Burp Suite. Na hora de explorar, você pode usar o Metasploit ou o próprio Burp Suite, você pode usar o WhatsApp. Então, assim, as ferramentas são só um exemplo de quais ferramentas você pode usar, mas cada fase do pentest você tem uma ferramenta diferente, tá? A todo momento pode mudar isso. Você pode também criar suas próprias ferramentas. Então, se você tiver um conhecimento de programação, você pode adaptar uma ferramenta já conhecida para aquilo que você precisa, tá? O que mais importa no pentest é você conhecer o que você está atacando. O conhecimento é o melhor aliado nesse ponto. Bom, e agora falando um pouco de um lab, né? Vamos dizer assim, eu falo lab, mas na verdade a ideia é de mostrar como que seria um dia a dia, como você poderia estar fazendo um pentest numa empresa. Então, a primeira coisa que você tem que colocar isso como objetivo em escopo é definir qual que é o ambiente que vai ser testado. Você vai testar no ambiente de produção, de homologação, de staging, assim por diante. O acesso vai ser via internet, vai ser via VPN, vai ser acesso. Que tipo de acesso que vai ser? E depois do tipo de teste, os testes são realizados o quê? Um black box, um gray box, um white box.
Se caso no Whitebox, por exemplo, você teria que ter acesso a todas as informações de arquitetura, né? Lembrando, tecnologias, programação, código-fonte, assim por diante. E depois, né, caso, por exemplo, seja um black box, um gray box, um white box, é importante definir qual que é o escopo dos testes, tá bom? Então, nesse caso, temos aqui essa aplicação de exemplo, tá? Ela é uma aplicação criada pela IBM, que serve exatamente para fazer esse tipo de teste. E aqui, depois que você for encontrar as vulnerabilidades, né, você é muito importante como reportar essas vulnerabilidades, tá bom? Aqui é um exemplo de um reporte mostrando, por exemplo, como foi encontrada uma vulnerabilidade com uma severidade alta, está muito bem claro aqui que é uma vulnerabilidade alta, e com uma descrição do que seria essa vulnerabilidade. Nesse caso, ó, essa vulnerabilidade ocorre quando a aplicação é configurada de forma incorreta e apresenta dados confidenciais que não deveriam ser acessíveis da internet. O que é? Você acessou a aplicação, você navegou, você clicou em todos os links, apertou tudo que é lugar, navegou como fosse uma pessoa acessando a aplicação, usou ferramentas de reconhecimento, usou um DIB para procurar diretórios que estão ocultos e fazendo toda essa análise, né, todo esse reconhecimento da aplicação, se você encontrou informações sensíveis. Nesse caso, o que seria? Aqui, ó, usuário e senha padrão da aplicação. Depois que eu testei a aplicação, ela funcionou esse usuário e senha. Então, para você verem, às vezes tá quebrando a cabeça para atacar a aplicação, mas um simples aí, uma exposição de dados, você pode ter acesso à aplicação, tá? E aqui é um pouco mais de detalhe de como você poderia estar acessando essas informações, né? Então, aqui também mostrando um pouco do impacto, informações da estrutura da aplicação, o que isso realmente poderia impactar. Aqui algumas recomendações, é importante, depois que você encontrar a vulnerabilidade, mostrar como você explorou, quais são as recomendações para o responsável pela aplicação resolver o problema, né? Porque não adianta nada você encontrar a vulnerabilidade e não resolver. A URL que foi encontrada, a vulnerabilidade, e depois, claro, é muito importante também, além das recomendações, mostrar algumas referências que o desenvolvedor ou responsável pela correção da aplicação possa utilizar para ter mais detalhes de como remediar a aplicação. Perfeito? Bom, bom pessoal, tudo bem? Voltando aqui, agora o que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho de como fazer um pentest na prática de uma aplicação web, tá? O que é o ponto bastante importante de você fazer ao que você começa a fazer um pentest numa aplicação web? É clicar em tudo. Eu tô brincando, mas na verdade é o seguinte, o que é a ideia de fazer isso? É você fazer um reconhecimento da aplicação, né? Conhecer todas as páginas dinâmicas, quais são as páginas estáticas, entender como a aplicação funciona, tá? E é importante você fazer tudo isso que a aplicação esteja configurada para passar através de um proxy. Por quê? O proxy ele vai estar passando todas as requisições do cliente, o navegador, para o servidor. Então você vai entender muito melhor a aplicação como funciona, vai ficar muito mais fácil você tentar identificar informações sensíveis, entender como ela funciona, qual que é os passos dela, por exemplo, de uma funcionalidade, logar, tudo isso você pode ver, né, com requisições get, post, put, né, delete. Então assim, aí o proxy, ele pode ser tanto o Burp Suite Professional, pode ser, por exemplo, o ASP.zap, ou pode ser o próprio navegador mesmo. Se você é o racudão aqui, você pode usar o próprio navegador, dando um F12 aqui, ó, e fazer tudo na mão, tá? Mas aqui estou querendo mostrar uma forma bem fácil para vocês. Tá. Além de conhecer tudo, clicar tudo, fazer um site map da aplicação, você tem que tentar o máximo possível de identificar quais são as tecnologias que a aplicação utiliza. Nesse caso, eu uso aqui um addon do próprio navegador, tá? Que ele mostra já, baseado nas informações coletadas aqui, quais são as linguagens, quais são o tipo de servidor web que ele utiliza. É claro que nem todos ele consegue, mas ele já consegue trazer uma visão para você. Nesse caso, por exemplo, eles usam um Apache Tomcat, tá? Isso já também já dá uma luzinha na cabeça, você fica pensando, qual será que é a versão do Tomcat que está utilizando? Será que tem vulnerabilidades conhecidas para esse Tomcat? Não sei, vamos ver. Então, e outro caso também. Pô,
Que linguagem que ele utiliza? Java. Então faz sentido o quê? Buscar vulnerabilidades conhecidas para esse tipo de ambiente. Você não vai testar uma vulnerabilidade de PHP numa aplicação que foi desenvolvida em Java. Não faz sentido. Tá bom? Por isso que é muito importante a fase de reconhecimento. Depois que é feito toda uma fase de reconhecimento, você pode usar o Nmap, você pode usar o DIRB, você pode usar, assim, dezenas de ferramentas. Assim, cada uma serve para um propósito e você pode juntar com várias ferramentas e depois colocar tudo isso no Burp Suite do que você encontrou, de diretórios, desconhecidos, URLs, assim por diante. Tá? Nesse caso, eu vou estar mostrando para vocês bem a forma bem breve, uma habilidade que pode estar encontrando aqui. Aqui, ó, vocês, por exemplo, ó, é claro que essa aplicação é de teste, tá, pessoal? Então, ela já tem algumas informações aqui sensíveis, tá? Nesse caso, poderia ser um outro caso aí de um cliente que ele tenha informações que não deveria estar. Aqui, por exemplo, ó, ele já tem usuário e senha, tá? Ah, é comum acontecer isso? Geralmente não, tá? Geralmente está um pouquinho mais escondido. Está dentro de um JavaScript, está dentro de um lugar, então nem sempre está diretamente na pasta. Nesse caso aqui, vocês podem observar o seguinte, já estou aqui, né? Não vou salvar, consegui logar, né? Consegui logar na aplicação, claro. Eu poderia usar outras formas para fazer isso, eu posso fazer uma injeção, essa aplicação também tem vulnerabilidade de gestão de SQL, eu posso dar um bypass no, no login, mas nesse caso eu queria mostrar para vocês uma vulnerabilidade bem interessante, que chama IDOR, né? Que seria ter acesso de objetos que você não deveria ter na aplicação, né? Objetos, o que seria objetos? Qualquer tipo de informação. É um contrato, é um ID de negociação, é um cartão de crédito, qualquer tipo de informação que você pode enumerar, né? Principalmente enumerar de terceiros que você não deveria ter acesso. Aqui vocês podem ver que, ó, tem uma opção para você ver, ó, detalhes dessas contas. Aqui então eu estou apertando, né? Vai mostrar os detalhes, certo? Aqui você seleciona esse, seleciona outro e mostra informações. O que, que você, já usando aqui um burp ou um zap, que você poderia fazer? Bom, legal. Eu estou vendo aqui que a aplicação usa um campo muito fácil de numerar, mostrando, né? Muito fácil numerar, é muito fácil você colocar outro número aqui. O que você acha de testar aqui? E colocar um 3. Pô, 3 ele já tinha. E se a gente colocar aqui um 4? Será que ele vai conseguir acessar? Bom, aí vocês podem ver. Com uma simples modificação aqui do campo, você já consegue até acesso a informações de terceiro. É claro que isso aqui é um exemplo muito simples, tá, pessoal? Geralmente, existem outras técnicas, né? A aplicação pode estar utilizando, por exemplo, um GraphQL, pode estar numa consulta, o ID ele pode não estar no GET, aqui no método GET, mas estar no POST. Aqui, por exemplo, se estivesse no método POST, você poderia usar aqui uma ferramenta do proxy, interceptar a requisição. Então, todo momento que for... Opa, opa. Aí, todo momento que você for, por exemplo, testar a aplicação, você pode simplesmente aqui, ó. Opa, já mostrando aqui uma exploração de injeção de SQL que eu tinha feito. Bom, eu vou logar aqui, aí que mostra a requisição de como foi feito, de como passou do cliente, vai para o servidor, então ele manda aqui ó, o método post, com todos os cabeçalhos, cookies, né, o refer, e aqui o body, tá, da requisição. Por ser post, vai ter aqui o body também. Tá, então, eu simplesmente vou logar, tá? Aí ele já conseguiu mostrar o acesso, está acessando aqui, por enquanto aqui na tela não está, mas aqui ele já deu uma resposta positiva. Ele vai como fosse no index da sua conta. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui ele tem um cookie de sessão, tá? Então isso que dá acesso para o usuário. E aqui, por exemplo, que é o mesmo caso que eu comentei com vocês, aqui, ó, certo? Ele vai tentar acessar uma informação aqui. Se caso fosse no body, esse daqui, você poderia também aqui, ó, mudar diretamente aqui, tá? Não precisaria mudar no navegador. Então, no lugar do 3 eu coloco um 4.
E ele, no lugar de mostrar o final 3, ele vai mostrar o final 4, que são informações de outras pessoas que esse usuário, o Smith, não deveria acessar, tá? Isso é um exemplo de IDOR, né, que é você ter acesso de forma indireta a objetos de terceiros, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Aqui, depois eu posso estar mostrando para vocês outro tipo de ataque. Aqui um exemplo de cross-site scripting que eu encontrei através de analisando a aplicação. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, identifiquei que a aplicação usa algumas funções aqui um pouco que podem ser subvertidas, que podem ser injetadas informações. Eu achei aqui um diretório que eu não tinha acesso, sabendo que aqui, por exemplo, usa uma função open, que eu vou fazer? Eu coloquei no navegador aqui, todo aquele caminho, e coloquei aqui um payload de um código malicioso de JavaScript. Aí aqui, no caso, foi um cross-site scripting refletido, tá bom? Opa, o proxy está ativado, por isso não está funcionando. Perfeito? Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula eu gostaria de mostrar um pouco mais para vocês. Vocês podem ficar à disposição, tá bom? O meu contato vai estar aqui na apresentação. Eu agradeço pela oportunidade. Grande abraço. Até mais.